Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tecconcurso Levi Moscovitz. Aula de hoje, galera, exigibilidade de conta diversa, terceiro elemento da culpabilidade, elemento que tem o seu índice de recorrência em provas e que a gente precisa analisar. Observe que trata-se de um elemento da culpabilidade que traz dois tópicos bem interessantes e que a gente precisa conversar com a devida atenção, beleza? Lembre-se, galera, ficou com dúvida, entra lá no meu Instagram, @Levi Moscovitz, e traz sua dúvida, traz seu questionamento, a gente está à disposição para estar ajudando você no que for preciso. Fechado? Me diz uma coisa, você tá bem? Eu tô ótimo porque eu tô com você. Bora lá, galera, todas as vezes que pensarmos em exigibilidade de conduta diversa, estaremos diante das situações em que é preciso se avaliar se o indivíduo tinha condições de se comportar conforme o direito. É saber, galera, se dentro do livre-arbítrio do indivíduo, ele tinha escolha de se comportar como o direito prega. Ponto. É isso. A grosso modo, é isso. Então observe, galera, que a análise da culpabilidade pressupõe um indivíduo que tem capacidade de discernir, capacidade de conhecer a lei e capacidade de se comportar conforme o direito, que é a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, saber se era possível exigir do indivíduo que agisse de outro modo, que agisse conforme o direito. Fechado? Dentro dessa lógica, mais uma vez, trazendo o conceito aqui do professor Rogério Sanches, ele vai dizer o seguinte, olha, para a reprovação social, não basta que o autor do fato lesivo seja imputável e tenha a possibilidade de lhe conhecer o caráter ilícito. Exige-se ainda que, nas circunstâncias, tivesse a possibilidade de atuar de acordo, com o ordenamento jurídico. Então, galera, é isso aqui que resolve. É saber se o indivíduo tinha ou não tinha condições de se comportar da maneira com que o direito prega. Tinha ou não tinha condições de exercer o seu livre arbítrio. Pronto, a ideia é exatamente essa, galera. Tá? A ideia é exatamente essa. Só que, pessoal, observe que existem hipóteses em que o indivíduo não conseguirá se comportar conforme o direito. Ele não conseguirá agir conforme o seu livre-arbítrio. Dentro dessa lógica, trazemos para você a exclusão da culpabilidade através da chamada inexigibilidade de conduta diversa, prevista lá no artigo 22 do Código Penal, que diz assim para nós: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Ou seja, quando eu falar para você de inexigibilidade de conduta diversa, estaremos diante sempre de uma situação em que o agente ele não consegue agir conforme o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque ele é coagido a comportar-se, melhor dizendo, de outro modo. Então aqui, galera, nós temos que a inexigibilidade de conduta diversa, ela trará para nós duas modalidades de exclusão da culpabilidade. Vamos conhecê-las? A primeira, galera, é a coação moral irresistível. Quando falarmos em coação moral irresistível, lembre-se que estarei falando daquela coação que é exercida através de ameaças. Aquela coação, galera, em que o indivíduo ele recebe ameaças e por isso não consegue se comportar conforme direito. Quando eu digo que ela é irresistível, significa dizer que, obviamente, existem bens jurídicos em jogo muito maiores do que aquele em que ele estaria violando. Né? Não dá para pensar em falar em coação moral irresistível sobre o que as pessoas pensariam dentro de uma conduta sua. Isso não é. Coação moral irresistível nada mais é do que aquela hipótese de um gerente de um banco, por exemplo, que ele é ameaçado constantemente até dar a senha do cofre. Ora, é a vida dele ou o dinheiro, obviamente o patrimônio vai ficar para trás para ele salvar a própria vida. Então, galera, dentro dessa lógica, precisamos esclarecer alguns tópicos. Primeiro tópico, gente, quando eu falar em coação moral irresistível, lembre que nós temos a pessoa que é o coator e nós temos o coagido. Preste atenção. O coagido, reconhecida a coação moral irresistível, ele estará isento de pena. O coator, galera, preste atenção, ele responderá por dois crimes em concurso. Preste atenção aqui agora. O coator responderá pelo crime praticado pelo coagido, ou seja,
Se ele coagiu o sujeito a subtrair bens, ou colaborar com subtração de bens, ou matar alguém, ou provocar lesão com alguém, ele responderá pelo delito que ele coagiu. E além disso, galera, ele responderá também pelo delito de tortura-crime. Previsto lá na lei de tortura, 9455 de 97, galera. Então, dentro dessa lógica, observe você que o coator, ou seja, aquele que promove a coação, responderá pelo crime praticado, além da tortura crime, prevista lá na lei 9455 de 97. Isso na coação moral irresistível. Mas existe a coação moral resistível, galera. Preste muita atenção, porque a coação moral resistível trará a seguinte situação jurídica. Olha, você também terá o coator e você terá o coagido. Nesses casos aqui, galera, de coação moral resistível, ambos responderão pelo delito, com a diferença de que o coagido, neste caso, fará jus a uma circunstância atenuante de pena. Fará jus a uma circunstância atenuante de pena. Então lembre-se, na coação moral resistível, aquela que dentro das circunstâncias era possível ponderar os bens jurídicos envolvidos, ou seja, o coagido nesse caso, tendo livre arbítrio, ainda, não estará isento de pena, fará jus tão somente a uma circunstância atenuante e continuará respondendo pelo fato. Beleza, galera? Lembrando que a coação moral irresistível é diferente da coação física irresistível, porque na coação física, tal qual já expliquei, existe o emprego de força física externa, impedindo que o indivíduo se comporte conforme seu livre-arbítrio. A coação física irresistível é excludente de tipicidade, enquanto que a coação moral irresistível é excludente de culpabilidade, tal qual estamos vendo. Beleza? E fala-se também, galera, na obediência hierárquica, aquelas hipóteses em que há um superior hierárquico que dará uma ordem não manifestamente ilegal. Viu que uma ordem não manifestamente ilegal é aquela ordem que tem aparência de legalidade. Então, dentro dessa lógica, vamos conhecer os requisitos? Primeiro requisito, galera, é necessário que exista uma ordem de superior hierárquico. Superioridade hierárquica, galera, é uma superioridade funcional. Não há que se falar em superioridade hierárquica, por exemplo, de pai para filho. Né? Dentro dessa lógica não vai funcionar. Não há que se falar em superioridade hierárquica, por exemplo, dentro de uma relação privada. Né? Então, dentro dessa lógica, primeiro tópico para você. Segundo tópico, ordem não manifestamente ilegal, gente. Ou seja, aquela ordem que tem aparência de legalidade. Porque a ordem ilegal, ela não é para ser cumprida. Ordem ilegal não se cumpre. Ordem legal se cumpre. Então, nesse caso aqui, o indivíduo, ele age acreditando que está fazendo algo que é legal, ou pelo menos não tem dúvida. Não tem dúvida não, perdão. Tem dúvida sobre o que está fazendo. Mas como recebe a ordem, cumpre. E outra coisa, para estar abarcado na obediência hierárquica, existe estrita obediência da ordem, galera. Ou seja, o indivíduo deve cumprir exatamente o que lhe foi exigido. Se ele sai daquilo dali, ele é responsabilizado. Então, na obediência hierárquica, galera, aquele que deu a ordem é que será punido. O que recebeu a ordem estará isento de pena, desde que enquadrado nessas circunstâncias que eu acabei de trazer para você. Então, dentro dessa lógica, galera, quais são as duas hipóteses, Levi, que irão excluir a culpabilidade dentro da ótica da inexigibilidade de conduta adversa? Primeira, coação moral irresistível. Segunda, obediência hierárquica, levando-se em consideração os elementos que aqui está. Portanto, galera, é um tópico-chave. Lembrando que a coação moral irresistível tem um índice maior dos dois aqui, gente. O que cai mais em prova é o primeiro, tá? Mas precisamos conhecer os dois a fundo para não errar aquelas questões, galera, que, na boa, todo mundo vai acertar e você vai errar. Então, a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que você esteja dentro daquele bolo que vai acertar, certo? Sua preparação aqui com a gente é a melhor possível e a gente quer levar você ao sucesso. Beleza, galera? Ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, manda sua dúvida, tira sua dúvida. Eu tô lá exatamente, galera, para contribuir, colaborar com o seu sucesso. Valeu, gente! Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, bons estudos!